Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Divulga Ciência, uma iniciativa da UnoESC para aproximar você das pesquisas e inovações desenvolvidas na universidade. Hoje vamos falar sobre uma planta de grande valor nutricional e medicinal, o açafrão da terra ou cúrcuma longa. O professor Alceu Siricato, coordenador do curso de agronomia da UnoESC Maravilha, compartilha conosco os estudos realizados ao longo de mais de uma década sobre o cultivo e as propriedades dessa planta. Além de seu potencial na culinária e na indústria de corantes naturais, o açafrão da terra também se destaca por suas propriedades fitoterápicas com benefícios comprovados para a saúde. Vamos conhecer mais sobre essa pesquisa e como ela pode impactar tanto a agricultura familiar quanto a qualidade de vida da população. Confira! E hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês algumas informações do açafrão da terra, cúrcuma longa. Dizer que essa planta, nós aqui no curso, a gente tem estudado ela há um bom tempo. Já fazem uns 10 anos que nós começamos a estudar essa planta e a gente, claro, pela característica do curso, focou mais toda a parte de produção vegetal dessa cultura. O açafrão da terra, ele é parente, ele é do mesmo gênero do gengibre, então muitas pessoas acabam confundindo e achando que é o gengibre, mas o açafrão da terra, ele tem algumas características peculiares diferentes do gengibre, por conta dele ter uma coloração amarelo alaranjada muito forte. Ela pode ser utilizada como corante, ele é um excelente tempero e também ele tem propriedades medicinais, farmacológicas, fitoterápicas, que nós vamos estar falando à frente. Esse açafrão da terra, ele é de fácil cultivo, pois ele não apresenta problemas de doenças nem de pragas, pelos experimentos que a gente tem desenvolvido. Em relação ao plantio do açafrão, ele acontece nos meses de setembro ou outubro de cada ano. Então, o que é plantado é esse rizoma, onde que se faz um camalhão e se faz uma cova onde que se deposita esse rizoma. O espaçamento mais recomendado, segundo as pesquisas que nós fizemos, é de 70 centímetros entre linhas e 20 a 30 centímetros entre plantas. Ele é uma planta que vai ter o seu período vegetativo durante o verão e lá quando vier o inverno e acontecerem as primeiras geadas, ele vai entrar em senescência e uns meses depois é o momento da colheita. Então o plantio se dá lá por setembro e outubro e a colheita acontece em agosto do outro ano. A colheita consiste em arrancar esses rizomas, separar eles e fazer uma boa lavagem desses rizomas, depois triturar os mesmos e uma vez triturados eles são secados ao sol, essa massa. Uma vez estando seca esse material que foi triturado uma primeira vez, ele é moído novamente e aí peneirado, e aí que nós vamos ter o pó da cúrcuma ou do açafrão da terra. Esse pó, ele é utilizado, então é distribuído para famílias, aqui em programas sociais que a UnoESC executa, é doado para idosos, enfim, é difundido essa culinária, o uso desse material como culinária e principalmente como fitoterápico. Então, estudos mostram que ele é um excelente anti-inflamatório, ele é um excelente antibactericida, ele tem propriedades que buscam evitar o surgimento do câncer e alguns estudos até tratam de que ele é um adjuvante
em tratamentos, ou principalmente não tratamentos, mas é um adjuvante em evitar ou retardar problemas como Alzheimer e mal de Parkinson. Então, trata-se de um alimento com muitas propriedades. Estudos dão conta e mostram que ele é considerado um dos 5 melhores alimentos que existem no mundo. A origem dele é indiana e lá o indiano, pelo hábito que ele tem, começaram a fazer estudos e entender ou descobrir que havia uma incidência menor de câncer nos indianos por conta do uso em grande quantidade do açafrão da terra. Nós da UNOESC aqui de Maravilha temos procurado estudar bastante essa cultura. Esses resultados de pesquisa, eles estão apresentados num livro que foi publicado pela própria UNOESC, pela editora da UNOESC, onde que nele nós temos resultados de pesquisa que dão conta de questões de espaçamento, questões de adubações, questões de rendimento e também toda a parte que é ligada à transformação dele, ou seja, a transformação do rizoma em o pó de açafrão. E além disso, em parceria com outros cursos, como o curso de farmácia, a gente apresenta algumas características fitoterápicas desse produto e também damos uma palhinha lá de várias receitas na área da culinária, onde o açafrão pode ser utilizado como um excelente condimento, um excelente corante, mas agregando sim essas propriedades fitoterápicas. Nós temos então alguns estudos, inclusive relatados pelo curso de farmácia, que foi parceiro na publicação desse livro, onde lá a gente apresenta essas características desse açafrão, como propriedades anti-inflamatórias, como auxiliar na redução de níveis de colesterol, como propriedades antibactericidas e também no uso de alguns artigos que tratam sobre o uso dele como adjuvante, como auxiliar na redução da incidência de Parkinson e também de Alzheimer. No que se refere aos tratos culturais, trata-se de uma planta de fácil manejo. Basicamente, tem que se fazer o controle de plantas daninhas. Pragas e doenças praticamente não acontecem e também a gente recomenda, e o nosso estudo, quando é numa produção maior, a gente tem recomendado se fazer no chamado SPDH, que é o sistema de plantio direto em hortaliças. Então, se preparar anteriormente o terreno no inverno, fazer o estabelecimento da planta de cobertura, via de regra aveia, e depois faz o acamamento dessa aveia e posteriormente se faz o plantio em covas do açafrão da terra. Como trata-se de uma planta que não tem problemas com pragas e doenças, a gente vê que é uma planta que facilmente poderia ser adotada num sistema de cultivo orgânico, sem o uso de agroquímicos. Então, nós estando diante de uma cultura que possibilita não se fazer o uso de agroquímico e ele ter todas essas propriedades aí, faz com que a gente verifique que é um excelente alimento e que tem propriedades muito maiores do que apenas um alimento. Diante disso, nós vemos que a nossa região do oeste de Santa Catarina, que é uma região que tem como característica as pequenas propriedades, ou seja, propriedades familiares, seria uma alternativa de renda para esses agricultores fazer o cultivo do açafrão da terra. Basta que se desenvolvesse o quê? Um arranjo produtivo local que buscasse se estudar melhor toda a parte
que diz respeito à produção, depois a industrialização e a comercialização desse açafrão da terra. Iniciativas essas que já existem no Brasil. Existe no estado de Goiás, num município que se chama Mara Rosa, onde que em torno de 80% a 85% de todo o açafrão produzido no Brasil é produzido nesse estado, que tem características muito similares como a nossa, de ser pequena propriedade. Então, um dos objetivos de nós estar fomentando e estudando mais essa cultura é exatamente porque a gente entende que conhecendo melhor, dominando melhor o cultivo desse açafrão da terra, nós podemos, como instituição, estar incentivando e divulgando para que, a partir disso, agricultores possam tirar proveito dessa cultura no sentido de agregar renda à família, renda à propriedade familiar. Chegamos ao fim de mais um episódio do Divulga Ciência, trazendo informações valiosas sobre o cultivo e os benefícios do açafrão da terra. Como vimos, essa cultura tem grande potencial econômico e pode ser uma alternativa sustentável para pequenos agricultores, além de oferecer propriedades medicinais importantes para a saúde. Quer saber mais sobre essa e outras pesquisas da UNOESC? Acompanhe nossos próximos episódios e fique por dentro da ciência que transforma. Até a próxima!